Olá a todos, professor Tiago Maia, mais um vídeo associado à discussão de questão de concurso público voltado para a área de tecnologia da informação. Hoje, nossa temática é linguagem de programação, especificamente o tópico de entrada e saída para várias linguagens de programação existentes no mercado. Vamos para a questão. Bem, o ano de cobrança da questão foi 2025, a banca IBAN, o órgão Prodestan para o cargo de analista de suporte. Vamos para a questão, né? Os comandos de entrada e saída permitem a interação entre o programa e o usuário, sendo responsáveis pela leitura de dados e exibição de resultados, no caso, o I/O, né? Input, Output. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Quais são as afirmativas da questão, né? Em linguagens como C, a função scanf permite a leitura de múltiplos valores de entrada, desde que sejam especificados os tipos correspondentes no formato de entrada. Segunda afirmação. A função print em Python é utilizada para exibir dados na saída padrão, sendo possível utilizar múltiplos argumentos separados por vírgulas para concatenar textos e valores. Terceira afirmação. A função cin ou sim, né, em C++, lê dados de entrada diretamente do teclado, exigindo que o tipo da variável seja especificado na chamada da função. Última afirmativa, em linguagens como Java, o método system.out.println é utilizado para exibir dados na saída padrão, adicionando automaticamente uma quebra de linha ao final da impressão. Então, baseado nessas 4 afirmações, você tem que indicar se cada uma delas é verdadeira ou falsa, e baseada na veracidade ou falsidade de cada afirmação, você marcar aqui entre essas alternativas A, B, C e D. Então, lápis e papel na mão, e aí de casa tentem marcar a alternativa correta para que nós, daqui a pouco, juntos, podemos escolher e marcar a alternativa correta. Então, é com vocês a partir de agora. Bem, você deu pausa no vídeo, tentou responder, e a partir de agora a gente vai tentar responder a questão de forma assertiva. Vamos avaliar cada uma das afirmações e verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação. Em linguagens como C, a função scanf permite a leitura de múltiplos valores de entrada, desde que sejam especificados os tipos correspondentes no formato de entrada. Isso aqui é verdadeiro, certo, pessoal? A linguagem C traz a função scanf para permitirmos ler dados, principalmente da entrada padrão, né, de um console ou terminal. E a forma que a gente utiliza para ler variáveis, ler o conteúdo de digitação de usuários, né, ler a entrada de usuários para variáveis, é a partir não apenas da função scanf, mas também utilizando formatadores de entrada, né? Eu até criei um slide aqui para mostrar o exemplo de uso do scanf, né? Tem a função scanf, e aqui eu tenho 2 parâmetros de função, né? Da função de leitura scanf. Uma é a quantidade de entradas que eu vou receber de acordo com o seu especificador de formato de entrada, né? Ou formatação de entrada, que é a partir de uso desses porcentagens aqui. E a depender do tipo de entrada, eu vou utilizar um especificador de formato de entrada diferente. Por exemplo, quando eu utilizo porcentagem D em C, eu estou alegando que eu vou ler um dado numérico. Okay? Então, aqui eu tenho 2 porcentagem D, eu estou lendo 2 valores numéricos inteiros, sem casas decimais, né? E, após a vírgula, eu estou dizendo o endereço de memória de quais variáveis receberão esses dados. Eu tenho porcentagem D aqui escrito 2 vezes, significa que eu vou ler 2 inteiros, e os 2 inteiros que ele digitar vai ser atribuídos seguindo a sequência, né? Tanto para a variável A quanto para a variável B. E o C exige esse I comercial indicando que eu vou realizar uma escrita de memória, né? E o I comercial me permite obter o endereço de memória representado pela variável A e pela variável B. Tanto o especificador de formato de entrada quanto a sua quantidade delimitada entre aspas definem
que especificam que eu posso fazer leitura múltipla de entrada, né? Nesse caso aqui, eu tenho exemplo da leitura de duas variáveis, cada variável separada por vírgula e cada especificador de formato representando não apenas a quantidade de variáveis a serem lidas, mas o tipo correspondente, como a própria questão sugere aqui também. Portanto, primeira alternativa, ou primeira afirmativa, melhor dizendo, verdadeiro, ok? Já a segunda afirmativa nos cobra um detalhe de I/O para a linguagem Python. Primeira afirmação foi para a linguagem C, segunda para a linguagem Python. A função print em Python é utilizada para exibir dados na saída padrão. Perfeito. Sendo possível utilizar múltiplos argumentos separados por vírgulas para concatenar textos e valores, isto é, conteúdos de variável. Isso aqui também é verdade. Eu trago um exemplo também para a linguagem Python. Note aqui que eu tenho o comando print. Interno ao comando print, eu tenho concatenados strings ou conteúdos literais separados entre aspas dupla. No Python também é possível utilizar aspas simples, né? Diferentemente da linguagem C. E aqui, separado por vírgula, eu tenho texto literal, string de conteúdo de variáveis, né? Então, aqui meu nome é vírgula, conteúdo da variável nome, vírgula, aspas, e tenho, vírgula, idade, vírgula, anos. Então, aqui com a vírgula, eu estou utilizando um operador de concatenação do Python, que é a vírgula, e ele, ao concatenar automaticamente após a string, ele coloca um espaço automático, né? Então, aqui ele vai exibir o texto no nome e vai concatenar com o conteúdo da variável nome. Se tiver atribuído a nome Tiago, então vai ser concatenado, meu nome é Tiago, né? Aí segue, né? E eu tenho, e concatenado ao, e tenho o conteúdo da variável idade. Então, note aqui que é possível utilizar múltiplos argumentos separados por vírgula, porque eu posso, a partir desses argumentos, realizar uma concatenação. Portanto, aqui, segunda afirmação também verdadeira. Então, até agora eu tenho PV. Assim, eu posso já descartar a alternativa C e descartar a alternativa D, sobrando para mim a A e a B. Sobrando essas alternativas, eu já tenho a certeza que a última afirmação é verdadeira, né? Porque foram as que sobraram, as últimas são verdadeiras, e aí a gente pode deduzir que em linguagens como Java, o método system.out.println é utilizado para exibir dados na saída padrão, adicionando automaticamente uma quebra de linha ao final da impressão. Isso é verdadeiro, ok? Até porque eu estou utilizando a função println, né? Println. Se eu tivesse system.out.print, que também é utilizado para exibir dados na saída padrão, porém, o método print não adiciona uma quebra de linha como o println ou println o faz. Então, isso é verdadeiro porque ele apresentou o método println e associou, além da exibição da saída, a quebra de linha no final da impressão. Isso é possível graças à função println. Então, aqui tudo ok. Então, só basta para a gente aqui avaliar a terceira afirmação, né? É ela que vai dizer se a alternativa A está correta ou a alternativa B. Então, vamos para a avaliação dela, né? Então, a função sin ou sim em C++ lê dados de entrada diretamente do teclado, exigindo que o tipo de variável seja especificado na chamada da função. Isso aqui é falso, certo, pessoal? Isso aqui até resolveu uma burocracia da função scanf, né? A linguagem C++ foi criada, é oriunda da linguagem C. Note que o scanf da linguagem C é muito mais burocrático do que a função ou o comando cin, né? Já que o cin basta para o programador definir a variável que vai ser atribuída com a entrada do usuário, sem que para isso eu precise digitar especificadores de formato de entrada ou tipar, né? Então aqui, ó, note que a partir do maior que seria a atribuição, né, da linguagem C++. Então primeiro eu digito o comando cin, logo em seguida o maior que, e logo em seguida a variável que vai receber a atribuição da entrada do usuário, né?
Então, note que a mesma entrada recebida em C++, diferentemente de C, eu tenho menos burocracia, né? Eu não sou obrigado a digitar um formatador de entrada. E aqui na afirmação ele diz que é exigido o tipo de variável, a especificação do tipo de variável, isto é, utilizar o formatador de entrada. Isso é em C, pessoal. Em C++, não. Discutido tudo isso, pessoal, a gente pode marcar aqui com propriedade que a alternativa correta é a alternativa B. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, aqui, o candidato teria que ter um conhecimento da linguagem C++ e dessa resolução de burocracia quanto à leitura de dados via função CIN para marcar a alternativa correta. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais.